Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, a história de hoje veio do Rio de Janeiro, da nossa grande amiga Anani. Eu escolhi esse local para fazer esse vídeo. Não sei se vocês vão gostar, mas espero que sim. E eu vou contar a história, pessoal, como se tivesse acontecido comigo. Entenderam? Vamos lá? História muito sinistro, viu? Muito sinistro mesmo. É de arrepiar. Eu só tinha 10 anos. Eu ajudava nos trabalhos de casa. Ajudava minha mãe a cuidar da casa. E gostava muito de brincar, como qualquer outra criança. Brincava mais meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amiguinhas. E do lado da nossa casa tinha uma casa muito antiga. Morava uma senhora e ela era muito abusada mesmo. E do outro lado da casa tinha outra casa muito antiga e o dono alugava. Mas quando ele alugava, o pessoal não demorava não sei o que era que acontecia lá, pois ninguém gostava daquele lugar. Era muito sinistro, mas com poucos dias o pessoal ia embora. Outro dia a gente estava brincando, eu, as minhas irmãs, do lado de fora, e a gente correndo, brincando. E a senhora que morava do lado, ela começou a xingar, chamar nomes, palavrões, jogando água na gente, mandando a gente correr, sair dali. Pois a gente estava na rua, não estava perturbando ela, não estava na porta dela, mas como qualquer outra criança, a gente só queria se divertir. E quando foi à noite que eu fui dormir, eu, meus irmãos, eu me enrolei com a coberta, me enrolei toda. E o que aconteceu? Escutei como se uma pessoa estivesse jogando bola do lado da minha cama. E eu pensei, será que é meu irmão? Fui levantando a coberta devagarinho. Quando eu olhei, tava aquela coisa feia do meu lado, a cabeça muito grande, aquela sombra preta, escuro, aquelas garras gigantescas, grandes, olhando para mim. E eu gritei, me enrolei de novo e gritei, mas eu gritava muito mesmo, assustada, pois eu nunca tinha visto aquilo. E minha mãe correu, me pegou e levou para a cama dela. E eu fui dormir mais ela. Quando foi no outro dia, a mesma rotina. Brincar mais meus irmãos, fazer a rotina de casa e à noite novamente. E o que acontece que eu comecei a ver praticamente todas as noites aquela coisa vinha me visitar na minha cama. E eu não estava aguentando mais. Minha mãe ficava apavorada, sem saber o que fazer. E ela me levava para dormir do lado dela. Mas praticamente ninguém dormia em casa, porque eu gritava muito, assustada, com medo. Via aquela coisa feia do meu lado. Outro dia eu estava dormindo, cabeça enrolada, toda enrolada, e aquela coisa puxando nos meus pés,
puxando, e eu fui olhar devagarzinho. Tava aquele troço com a cabeçona muito grande olhando para mim. E eu gritei muito, gritei. Minha mãe veio de novo, me pegou, levou para a cama dela. E eu deitei do lado da minha mãe e do meu pai, no meio dos dois. E eu tava sentindo aquela coisa do meu lado, como se tivesse ali presente ali outra pessoa. E eu fui levantando o lençol devagarinho. Quando eu olhei, tava aquela coisa feia, horrorosa, olhando para mim, a cabeça muito grande, os olhão, as garras muito grandes, olhando para mim. E eu gritava, minha mãe me enrolava, pedia para me ter calma. E eu não aguentava mais. Minha mãe falou: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais, a gente não dorme, não sei o que fazer. Isso já era pela manhã. Minha irmã falou: é muito difícil, tu não vê nada, mulher, tu não vê nada, isso é conversa tua. E ela: eu vejo sim, eu vejo aquilo. Eu vejo, é muito feio. Eu não vou lhe dizer o que é, porque para vocês não se assombrar também, mas é muito feio. Minha mãe conversando com uma amiga dela, e a amiga dela falou: leva para o centro, eles sabem o que é, eles vão resolver esse problema. E minha mãe não queria. E minha irmã falou: eu vou levar sim, eu vou levar, vamos ver o que é. E assim ela me levou. Chegando lá, já tinha bastante pessoas. E tinha uma mulher, ela olhando assim para mim e disse, sem a gente falar nada para ela, ela olhando para mim e disse, ela falou: olha, essa coisa quer levar você. Essa coisa quer lhe dominar, quer lhe derrubar. E eu fiquei olhando assim para ela assim, sem a gente falar nada. E ela sabia o que estava acontecendo. E eu estava sentindo a presença daquela coisa perto de mim. E ela disse: só não já aconteceu porque você é muito forte. Muito forte, e sua família é muito unida. Aí tinha outra mulher de lado e ela me olhando para mim. Eu já estava ficando cismada com aquela mulher. Eu baixei a cabeça. Quando eu levantei, do lado dela estava aquela coisa esquisita, com a cabeçona, as garras muito grandes. E eu comecei a gritar. Minha irmã pegou e levou para casa. Eu assustada, eu não aguentava mais, aquilo ali estava me incomodando demais, com muito medo. Só quem via era eu, outra pessoa não via. Eu já estava com de 11 a 12 anos, e aquilo ali me aperreava praticamente todas as noites, todos os dias. Eu não aguentava, não conseguia mais nem brincar direito com aquilo na minha mente. Para mim aquele bicho estava ali para me pegar. Quando foi uma noite, eu estava deitada, enrolada, cabeça e tudo, e sentia aquela presença daquele, como se tivesse uma pessoa ali perto de mim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, tudo indo dormindo. E eu senti aquela presença ali, como se tivesse uma pessoa ali de lado. E eu fui levantando o cobertor devagarinho. Quando eu olhei, tava aquela coisa feia, horrorosa, olhando para mim. E eu comecei a gritar, gritava muito, não conseguia dormir, já estava ficando estressada. Minha família também. E
Quando foi no outro... A gente passou a noite acordado, o resto da noite acordada. Quando foi no outro dia, minha mãe orando muito e chorando, eu cheguei perto da minha mãe e falei: o que é, mãe? Por que a senhora está chorando? Minha mãe falou: filha, o que disseram que essa coisa quer te levar, eu não aceito, não aceito. Tem Deus, nosso Pai do nosso lado, vamos orar. Eu senti aquela fé que minha mãe estava com ela no nosso Deus. Eu senti. E a gente começou a orar ali, mais ela, eu orando muito, muito mais ela. E a gente se entregou de corpo e alma para Deus, porque só Ele poderia nos ajudar. E assim foi diminuindo um pouco, diminuindo. Fui chegando de 14 anos, aí arrumei um emprego, comecei a trabalhar, já trabalhando, ajudando nas compras de casa, ajudar minha mãe e meu pai, pois a gente era muito pobre e a gente tinha que fazer algo para conseguir a comida. E aí eu já estava fazendo os 15 anos, quando eu já estava fazendo os 15 anos, eu trabalhando muito satisfeita, muito feliz, não tinha visto mais nada, não estava mais tranquilo, não tinha mais aquela presença ruim do meu lado. Ou era só alegria. No dia do meu aniversário, que eu fiz 15 anos, saí para trabalhar. Passei o dia praticamente todo fora, trabalhando. E aí, quando eu chego em casa, de tardezinha, todo mundo me abraçando, 15 anos me dando meus parabéns. Eu fiquei muito feliz com aquilo ali. Minha irmã pegou um bolo e colocou na mesa. Eu muito feliz, um bolo para mim. Que maravilha. Senhor, que glória a Deus. Aí recebi uma tapa muito forte, que quase eu caio. Ainda tombei para cair. Eu gritei. E minha irmã gritou também. E agora eu vi essa coisa do lado da minha irmã. Fora daqui, fora da nossa família. E a gente começou a orar, todo mundo dentro de casa, a gente orando. Muito mesmo. E se entregando a Deus e pedindo força e coragem a nosso Senhor. E Ele nos deu. E o tempo passou. Esqueci aquilo ali. Mas quando foi certo dia, eu estava deitada no meu quarto. Estava cansada do trabalho. Enrolei cabeça e tudo, que eu peguei o hábito de dormir desse jeito. E eu escutei um cavalo relinchando. Eu levantei devagarinho e vendo aquele cavalo relinchando. E a gente aqui não tem cavalo. Da onde vem isso? E eu fui para a janela. Fui abrindo a janela bem devagarinho. Quando eu olho, tá lá o cavalo assustado, e era batendo com os pés e com os cascos, correndo, como se ele estivesse correndo assim, dentro do muro, nosso muro. E eu olhando. Aí vi aquela tocha de fogo na frente do cavalo. E eu fiquei lá observando, prestando atenção. Aquilo ali, de repente, aquele negócio olha para mim. E eu me abaixei na janela. Minha irmã vinha chegando e disse: eu vi também. A gente aqui não tem isso. Aí fiquei morando abaixo da janela,
prestando atenção se tinha alguma pancada e orando muito. E aí não sei o que aconteceu, não sei se adormeci, peguei no sono ou se eu desmaiei. Fui acordar no outro dia, no pé da janela, deitada. Minha mãe chegou, me chamou, eu me levantei. Era um negócio, era muito difícil aquilo ali. Só que a gente continuando a orar e pedir força a Deus. Graças a Deus aquilo passou. Passou, não vi nunca mais. Só que eu sonho. Os sonhos, à noite quando eu sonho, o que eu vejo acontece. Por exemplo, meu sobrinho, eu sonhei que meu sobrinho caía, se machucava. No outro dia, eu fui na casa da minha irmã. Na hora que eu vou chegando, minha irmã fala para mim: oi, tudo bem? Chega para cá. E a gente muito amiga, e a gente começamos a conversar e escutei aquela pancada e o grito do meu sobrinho. E aí eu gritei: meu sobrinho caiu, fulano caiu. Aí minha irmã disse: como você sabe que ele caiu? Aí ela disse: eu sonhei, eu vi isso aí, por que você não me falou logo? Se eu lhe falasse, você não ia acreditar. Mas hoje eu estou bem, hoje eu estou bem. E assim encerramos mais um vídeo com a história da nossa amiga Nani, Rio de Janeiro. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.